Boa noite a todos. Nós vamos começar hoje o estudo sobre o livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. São vários temas importantes que nós encontramos na obra. Nós vamos começar por um dos mais importantes e que interferem na nossa vida desde o princípio do nosso processo evolutivo. Vamos conversar sobre o medo. Todos nós trazemos na nossa essência um medo, e Joana de Ângeles, inclusive, diz que o medo está na raiz de todos os nossos vícios, das nossas imperfeições. E há uma razão para isso, porque o medo é um sentimento, uma emoção até natural do espírito, no seu processo de sobrevivência, aqui quando nós estamos reencarnados. O medo tem um significado próprio de ser um sentimento que proporciona um estado de alerta gerado pela insegurança, dúvida ou receosa preocupação de fazer alguma coisa diante de uma situação, geralmente por se sentir ameaçado em algum valor pessoal, material, físico, sentimental ou espiritual. Então, nós percebemos que esse sentimento é um estado emocional e que muitas vezes perdura na nossa vida, que é um certo, como diz ali, um certo receio, uma dúvida, uma insegurança diante de algo que está acontecendo ou algo que está por acontecer e que nós imaginamos que, diante disso, haverá um dano para nós, um prejuízo de qualquer natureza. Então, lá dentro, na nossa intimidade, vai surgir esse receio e que vai ter algumas consequências na nossa vida, de nós reagirmos ou de nós não reagirmos em razão desse medo. O medo é um sentimento natural, como nós dissemos. Diante de ocorrências do dia a dia, do cotidiano, em razão de algum perigo para a nossa vida em especial, ou de uma possível frustração. Esse é um mecanismo de proteção da espécie humana, assim também dos próprios animais. Os animais também têm o medo, uma reação diante de algo que lhe seja um perigo para a sua sobrevivência, para a sua vida. Quanto mais consciente, ou melhor, quanto mais inteligente for o animal, também mais percepção do medo ele terá. E nós, seres humanos, já mais conscientes, mais despertos, já tendo experiências de vida e de sofrimento, nós identificamos algo que pode ser um dano, um prejuízo para nós. E isso é o instinto. Nós sabemos que o instinto é um software divino, uma inteligência programada para que nós possamos sobreviver, para que a espécie possa sobreviver. Porque se nós não tivermos receio de nada, é muito provável que nós pereçamos diante de uma ocorrência. Imaginemos a criança que ainda não tem nenhuma experiência aqui na Terra, ela vai lá e coloca o dedo num bicho perigoso, numa tomada elétrica, algo que é quente e que vai causar um prejuízo, vai causar um dano. Mas nós, o adulto, na medida que vai tendo experiências, ele vai percebendo o que é que causa um prejuízo, causa um dano, causa uma dor, e então procura evitar aquelas situações. Mas o que nós queremos conversar hoje é sobre o medo patológico, que nós vamos desenvolvendo por um ou por outro motivo da nossa experiência evolutiva.
não só nesta reencarnação, mas também nas experiências que nós já vivemos no passado. Esse medo patológico é o medo exagerado e sem lógica, gerando conflito, descontrole e sofrimento físico e emocional. No medo natural, em geral, nós superamos aquele medo. Todos nós temos medo. O soldado, por exemplo, que vai à guerra, ele tem medo também. Alguém que vai fazer uma expedição a lugares perigosos também tem medo. Só que a inteligência, a razão, a lógica, a coragem, a fé, faz com que nós enfrentemos o perigo, a situação, com a nossa ação, com a nossa atividade. Quer dizer, mesmo com medo, nós fazemos aquilo que nós devemos fazer pelo nosso dever ou porque nós achamos que é necessário. O medo patológico é aquele medo que impede que nós tenhamos uma vida, que nós tenhamos ações, e ele, em geral, leva a um descontrole mental. Nós ficamos tão perturbados diante daquela ocorrência e que muitas vezes é sem lógica qualquer. Por exemplo, o medo de bichos pequenos, como as baratas, né? Ora, a barata, ela não tem veneno, ela não tem garras, ela não tem dentes, não pica, né? Mas, no entanto, nós muitas vezes temos medo da barata. É racionalmente, sem lógica, nós temos medo de barata ou de qualquer outro bicho pequeno, mas isso tem a ver com as nossas questões espirituais, psicológicas. Então, esse medo patológico é que é doentio, né? É que nos impede de ter uma vida mais tranquila, mais pacífica, mais feliz. Há um descontrole, inicialmente psicológico, emocional, que vai naturalmente ter uma repercussão no nosso físico, impedindo as nossas ações e os nossos raciocínios. As causas do medo, elas podem ser profundas ou atuais, próximas. As causas profundas, muitas vezes, têm a ver com a nossa consciência de culpa, por fato desta ou de outras vidas. O medo de errar novamente ou de ser punido. Vamos imaginar, por exemplo, que alguém tenha um medo, um pânico até de soldados, de policiais, de promotores, de juízes, pessoas que usam fardas. Essa pessoa que tem esse pânico, embora tendo uma vida correta, embora não fazendo nada de errado, pode ter, ou na infância, ou em outras vidas, tido uma experiência que levou a imaginar, diante daquela situação, como, por exemplo, um policial, um medo de que há uma agressão ou uma prisão, por exemplo. Imaginemos alguém que na outra vida foi um criminoso e que passou sem ser punido naquela reencarnação. Aquela culpa depois que foi introjetada, aquele medo de ser preso, de ser punido pelo crime que ele cometeu, mas não veio à tona, pode ser trazido para esta vida. Então, ele vai andar na sociedade e todas as vezes que ele vê um policial, mesmo estando absolutamente correto nesta vida, lá dentro vai surgir um medo, uma emoção, que é do inconsciente, de ser preso por aquele policial, né?
Ou então, na outra vida, ele foi vítima de agressões dos policiais ou de soldados, né, do exército por algo que tivesse feito lá de errado. Experiências dolorosas do passado, fixadas no inconsciente. Por exemplo, acidentes graves, morte de forma traumática, são situações que ficam registradas na memória espiritual e que hoje faz com que o espírito, diante de determinada situação, entre num processo de medo patológico. Por exemplo, essa questão de medo de bichos pequenos, de baratas, de ratos. A pessoa pode ter morrido, como era muito comum numa vida passada, morrido num calabouço, naquelas masmorras fétidas, né? Às vezes junto com outros cadáveres. E ela teve aquela experiência, né, na convivência terrível junto com bichos pequenos que devoravam até os cadáveres, ou mesmo o espírito, né, tendo o corpo morto, passou por aquela experiência de ficar preso ali e ter visto aquela situação degradante. Então, o inconsciente grava aquela situação terrível e traz para o presente, porque foi uma situação que não foi devidamente trabalhada no passado. Mas também a insegurança e a fragilidade da alma, espíritos ainda no processo de evolução, sem mais aprimoramento moral, espiritual, intelectual, e diante de situações que estão vivendo e diante da ignorância, da inexperiência, naturalmente aquele medo que é natural, ele aflora e vai impedir muitas vezes de a pessoa conseguir enfrentar uma situação. É absolutamente natural diante das nossas condições pessoais. Por exemplo, um jovem imaturo vai fazer um vestibular, por exemplo, ele tem dificuldade de fazer o vestibular, vai tirar uma carteira de habilitação, então o coração vai bater de maneira descompassada e vai, né, muitas vezes, dificultar que ele enfrente aquela situação e tenha sucesso na sua vida. Causas próximas, situações de perigo, crimes, acidentes, animais, a própria natureza, são fatos que geram medo. E é natural isso. E que acabam gerando traumas, gerando um medo instalado que vai impedir, muitas vezes, de enfrentar uma situação que vai provocar a outra situação igual à dor que passou anteriormente. Eu sei de um companheiro que, quando era jovem, ele sofreu um acidente com o caminhão dirigindo, e aí ele nunca mais pegou no volante. Passou a andar a pé ou com outros veículos, ou com alguém dirigindo, mas ele mesmo nunca mais teve coragem de dirigir um veículo. É só um exemplo, nós podemos encontrar outros vários, né? Alguém que foi vítima de um assalto pode criar um pânico e nunca mais querer sair de casa, ou foi mordido por um cachorro e passa a ter um medo terrível de chegar perto de qualquer animal. O processo educativo indevido, né? Pais, professores, agressão, histórias e filmes apavorantes. Muitas vezes você assiste um filme de terror e
vai ficar com medo de situações assemelhadas àquilo. O processo de educação, por exemplo, a mãe que coloca o filho trancado num quarto escuro, pode fazer com que a criança desenvolva o medo de ficar na escuridão. Então, existem muitas vivências na nossa infância que acabam instalando um medo patológico na nossa vida. Noticiário violento. Hoje nós temos aí as mídias sociais, temos a televisão, a internet, divulgando, inclusive com a ajuda das câmeras de segurança instaladas na cidade, nas casas, mostrando atitudes agressivas, violentas, mortes, acidentes, né? E quando nós temos uma mente ainda mais frágil, instala-se o pânico e, às vezes, a pessoa nem quer mais sair de casa. Né? Ou então, começa a desenvolver certas condutas que são decorrentes desse medo exagerado. Por exemplo, trancar a casa, colocar grades, colocar câmeras, colocar alarmes, contratar segurança, contratar carros blindados, né? Vira uma paranoia, vira um medo exagerado. A expectativa pela espera do desejado e diante do futuro. Isso chama-se ansiedade. A ansiedade é uma espécie de medo também. É um medo mais fraco. Você fica ansioso, né, com medo de realizar alguma coisa, de acontecer alguma coisa, a ponto de nós não conseguirmos viver o hoje, de fazermos o que nós temos que fazer para alcançar o que nós temos que alcançar, porque a nossa mente fica ali imaginando diversas ocorrências ou consequências. E se eu não passar no vestibular, ou se eu não conseguir um emprego, ou se eu for conversar com a namorada, com a mulher amada, e ela não quiser ou não gostar de mim, como é que fica? Então, a ansiedade decorrente do medo é uma patologia que nós estamos vivenciando hoje mundial e que atinge uma grande quantidade de pessoas. E nós mesmos, de certa maneira, nós temos alguma ansiedade por fatos que possam vir a acontecer. O importante é nós não nos deslocarmos para o futuro e procurarmos nos concentrar aqui no presente para fazermos aquilo que nós temos que fazer. Também devemos considerar as obsessões. Sabemos que os espíritos nos influenciam na nossa vida muito mais do que nós possamos imaginar, tanto para o bem como para o mal. E as obsessões estão neste capítulo, né? Espíritos inferiores se valem das nossas dificuldades, dos nossos medos, para acrescentar imagens, ocorrências que vão nos deixar mais ainda perturbados e desequilibrados. É uma situação muito comum, é um mecanismo frequente que eles se utilizam para a nossa perturbação. Quais são os medos mais comuns? Dá para nós fazermos aí uma análise de nós mesmos para ver em quais nós nos encaixamos. Medo da rejeição, do abandono e do fracasso, né? Pessoas que foram abandonadas, traídas, rejeitadas no passado, estão aí. Que é natural, ninguém gosta de ser recusado afetivamente por ninguém. E é um medo que muitas vezes nós enfrentamos. O ciumento é alguém que tem medo de perder a pessoa que ama, que é o alvo das suas atenções, da qual recebe carinhos. O ciumento, no fundo, é o medroso, né? É alguém que não consegue imaginar viver sem aquela pessoa que é objeto do seu
do seu afeto, das suas emoções. Né? Fracassar ninguém gosta. Ter um empreendimento e esse empreendimento vai à falência, a gente tem medo disso. Está permeando aí a nossa sociedade. Medo de perder o emprego, né? Medo de insetos e animais. É comum, né? Esses medos, inclusive, têm alguns nomes que definem, né? Medo de inseto é entofobia e medo de animal é zoofobia. E nós vamos encontrar várias descrições nesse sentido, né? Medo de água, de altura, de veículos, né? O Alberto Almeida, ele contou uma situação muito interessante de uma paciente dele, porque o Alberto Almeida é psiquiatra e ele trabalha com regressão a vidas passadas também, a situações passadas. E ele atendeu uma paciente que ela tinha medo do mar, mas não era o medo da água, não era o medo do mar em si mesmo. Tinha um medo específico, era o medo da maré. Sempre que ela percebia que a água do mar estava se aproximando da areia, da praia, batia um descontrole emocional dela e era um medo interno ali que ela não sabia explicar. E ela, então, foi se tratar com Alberto Almeida e, na regressão, ela retomou uma vivência do passado, de outra reencarnação, em que o marido, suspeitando dela de uma traição, de um adultério, a prendeu num poste na praia, na maré baixa. E quando a maré alta começou a se aproximar, ela via a água vindo ao encontro dela e subindo e a afogou. Ela morreu afogada pela maré alta. E aquilo ficou no seu inconsciente, trazendo na forma de trauma, de medo, pânico para a vida presente. Então, vejamos como diversas situações que nós sentimos medo nesta vida, que passam inexplicados, mas que têm relação com o nosso passado. Medo da pobreza, medo de passar fome. Há pessoas usurárias que guardam, acumulam, e não se sabe explicar por quê. Porque tem dinheiro, né? Há pessoas que têm dinheiro e têm uma vida miserável, não gastam dinheiro, nem para o gozar de prazeres. São muitas vezes pessoas que foram pobres, miseráveis em vidas passadas, ou até tiveram uma infância difícil e que agora tem medo de ficar pobre. Então não gasta, guarda o máximo possível, porque no inconsciente aquela ideia de que ela pode ficar pobre, passar fome novamente. Medo do escuro, chama nictofobia. Exatamente, são situações, muitas vezes, que tiveram relação a isso, né? Como a criança que foi presa em lugar escuro, o adulto de outra vida, da solidão, da multidão, chama agorafobia, medo da multidão, de ficar em lugar público, é agorafobia. Dos relacionamentos, nós temos, por exemplo, aqueles tímidos exagerados, que não consegue conversar com uma mulher, que nem quando pensa em conversar com ela, já começa a tremer, a transpirar. Muitas vezes são espíritos, homens, que em outras vidas foram estupradores e que agora, no mecanismo emocional, psicológico de autoproteção, porque sabe que abusaram em vidas passadas, hoje procuram se
se guardar, né, se restringir, porque não querem mais cometer os mesmos delitos de vida passada. É uma questão de público, é uma questão de proteção e de culpa. Medo de falar em público chama glossofobia. Medo do desconhecido, de viajar para um país diferente, de viajar para uma cidade diferente, né, porque não sabe o que vai acontecer lá. Medo de espíritos e do sobrenatural. É interessante que há espíritas que têm medo do espírito, do que há do além, depois da morte, né? E pessoas que têm medo da doença e medo da morte. Eu conheço um companheiro espírita que ele admitiu para mim que quando no centro espírita nós falávamos de morte, o coração dele começava a palpitar e dava algo estranho. A mão dele transpirava, sem que ele soubesse explicar, porque ele já sabia das questões da morte, da imortalidade, mas com certeza tem a ver com ocorrências de vidas passadas. Disfarces do medo. O medo estaria na base de quase todos os conflitos emocionais humanos, dentre eles ciúme, apego. Apego às coisas é medo de perder. Medo às pessoas é medo de perder. Inveja e despeito é medo de ser menosprezado, medo de não ser valorizado, medo de ser o último, medo de não ser amado, ódio e vingança. Como eu tenho medo de ser atacado, como eu tenho medo de ser prejudicado, como tenho medo de ser menosprezado também, eu, sendo portador de uma personalidade mais agressiva, eu ataco aquele que pode me destruir. A guerra entre os povos é mais ou menos isso, porque ninguém quer a guerra. A guerra traz prejuízo financeiro, a guerra traz prejuízo de pessoas, de população. Mas qual é a razão da guerra? É o medo. E o medo estabelece o meu ódio contra o outro que quer me agredir. E quando agredido, eu parto para a vingança, que é uma forma de destruir aquele que um dia poderá voltar também a me matar ou me prejudicar, né? A ambição e a usura é o medo de ficar pobre, o medo de não ter, né? Faz com que eu trabalhe, 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 compre, 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 mas por trás disso está realmente o medo de não ter, de passar necessidades. Quais são as reações do medo? Reações orgânicas. O estímulo pela ameaça chega inicialmente à amígdala, no cérebro, que avalia o perigo. Depois eu vou mostrar aqui um quadrinho que vocês vão entender melhor. A amígdala é um órgão, uma glândula que nós temos no meio do cérebro. Essa amígdala vai levar o corpo a produzir adrenalina e cortisol, lá na glândula suprarrenal. Então, a adrenalina e o cortisol vão nos colocar em estado de alerta diante de um possível perigo, porque a adrenalina vai fazer com que o coração bata mais acelerado, mandando sangue para as extremidades, para as pernas, para os braços, para as mãos. Por quê? Porque ou eu vou enfrentar o meu inimigo, ou pernas para que te quero, vou sair correndo. Não é? É por isso que há a produção da adrenalina. Então, aqui nós temos um quadrinho. Diante de, por exemplo, uma aranha, esse sinal, essa informação visual, ou mesmo
olfativa ou mesmo sonora, essa informação vai para o tálamo. Tálamo é um detector de informações no cérebro, é uma região do cérebro. Primeiramente, essa informação segue um caminho mais rápido, aqui chamado de caminho baixo. A informação vai diretamente para a amígdala, que é o órgão das emoções. Então, as informações das nossas experiências passadas ficam registradas num departamento de emoções, que é para eu ter uma reação imediata. Então, quando eu olho por uma aranha, e essa experiência já está registrada no espírito, na mente, eu imediatamente tenho uma reação, que é pular fora, que é fugir ou matar. E eu não vou nem pensar se é uma aranha venenosa ou não, porque se for uma aranha venenosa, eu não vou ter tempo de pensar e ela vai me atacar. Então, essa reação primeira e emocional é justamente para que eu consiga fugir de um possível perigo e não morra. Essa informação na amígdala é mandada imediatamente para o hipotálamo, que vai determinar, é uma glândula também, uma região, né, que vai atuar diretamente nas glândulas do nosso organismo, inclusive lá as suprarrenais. Mas, ao mesmo tempo, essa informação vai para uma outra região do cérebro, chamado córtex sensorial, que vai mandar a informação para uma outra região chamada de hipocampo. O hipocampo é onde tem a memória. Então, também em alguns minutos ou alguns segundos, eu vou refletir sobre aquela informação. Então, o cérebro vai dizer assim: espera aí, não, essa aranha não é venenosa, não precisa correr, não mate a aranha. E aí essa informação vai para a amígdala de novo, que vai dar uma ordem em sentido contrário para as glândulas. Então vai diminuir a adrenalina, vai diminuir o cortisol, e eu vou tranquilizar, né, o coração vai voltar ao normal, o sangue vai voltar ao meu organismo de maneira normal. Esse é o processo que acontece com a informação de um perigo. Então, essa reação orgânica vai produzir batimento cardíaco diferenciado, pernas trêmulas e mão seca, muitas vezes, né? Ou sudorese, palidez, náuseas e desmaio, dependendo de cada um, dependendo da reação que cada um tem diante de um perigo e quanto aquilo lhe impressiona. Mas também nós temos as reações psicológicas, ansiedade, imaginação atormentada, pensamentos confusos, instabilidade emocional. Por quê? Porque o pânico, né, faz produzir todas aquelas alterações e o cérebro não consegue raciocinar de maneira justa, adequada, diante do perigo que se apresenta. Só para a gente perceber aqui como que nós precisamos estar trabalhando a questão do medo nas nossas vidas. Quais são as complicações mais graves aí? Fobias, quer dizer, surge o medo leva a uma fobia, que é o medo instalado psicologicamente, mentalmente registrado, e que vai nos acompanhar na nossa vida se nós não trabalharmos. Então, podemos ter uma vida complicada exatamente por causa desse medo. Imaginemos aí alguém que tem medo de andar de carro. Como é que ele vai viajar? Não dá hoje para nós viajarmos a pé. Então, não pode pegar um veículo, não pode pegar um carro, não pode pegar um ônibus, um avião. Se eu tenho medo de avião, eu posso viver sem avião. Vou de carro, quando dá. Em outras situações, não é possível.
isolamento do convívio, porque dependendo do meio que eu tenho, eu vou me restringindo cada vez mais, limitando a minha saída de casa, por exemplo. Nós vamos ver que o pânico faz isso. Quem tem a agorafobia, que é o medo da multidão, não vai em festas que tem muita gente, shows, fica muito mais difícil conviver, né? Pensamentos pessimistas, por quê? Porque sempre acha que é algo de ruim, de negativo, vai acontecer. De um perigo a qualquer momento para lhe matar, para lhe agredir. Síndrome do pânico, uma doença, né? Síndrome é uma forma de nós entendermos, mas é uma doença também, né? Porque tem várias circunstâncias, várias consequências quando nós temos o pânico. A, a pior situação do pânico é quando nós vamos, né, introjetando a nossa vida, nós vamos voltando cada vez mais para o isolamento, a ponto de nós não sairmos mais de casa. E algumas pessoas ficam por anos em casa. Conversei com um companheiro que tinha esse problema, o que gera também transtornos depressivos, que é porque você não tem mais uma vida normal. E porque eu não posso ter prazer, eu entro em tristeza, e na tristeza eu vou para a depressão. Quando pode acontecer de chegar até mesmo a um suicídio. Qual é a terapia para isso? Nós vamos apresentar aqui algumas sugestões que as pessoas precisam, pode se utilizar para trabalhar, né? A sujeição ao medo e seu enfrentamento varia conforme a constituição emocional do indivíduo, impossibilitando comparações. Por exemplo, nós não podemos menosprezar, caçoar de alguém que tem medo de barata. Para ela, é uma situação importante, é algo que lhe causa medo, que tem uma causa e que lhe faz sofrer. Então, nós não podemos desprezar o sofrimento, a dor e o medo das outras pessoas. O primeiro passo para nós trabalharmos a terapia é ter consciência de que eu tenho medo. Não, eu tenho medo de andar de avião. Eu tenho medo de tomar remédio. É o autoconhecimento. Eu preciso me analisar, identificar o medo e saber que é uma realidade. Para depois eu verificar como é que eu vou trabalhar com isso. O medo deve ser identificado e enfrentado o mais breve possível, evitando se permanecer no sofrimento longamente. Porque, como eu disse, o medo me impede de ter uma vida natural, uma vida social, e até mesmo não saindo de casa, não ter relacionamento com outras pessoas. Obviamente, isso é motivo de sofrimento, não só porque eu não vou desfrutar da convivência com o próximo, mas também eu vou deixar de aprender e ter experiências. E sofrendo, né, isso vai se prolongar no tempo. De tal maneira que quanto mais depressa eu enfrentar o meu medo, eu trabalhar o meu medo, mais depressa eu vou me libertar e vou ser feliz. É preferível viver a experiência e suas consequências eventualmente desagradáveis, que são naturais, do que a incerteza de como seria tal realização. Então, por exemplo, se eu estou apaixonado por uma menina, o que é melhor? Eu passar longo tempo sofrendo com aquele sentimento, ou ir lá, conversar com a pessoa e receber um não, e ter aquele sofrimento, que às vezes é um sofrimento, aquele minuto, de uma semana, de um mês, enquanto eu trabalho a minha frustração, do que eu passar tempo, anos, sofrendo
naquele sentimento não realizado. Então, o sofrimento que eu experimento por não enfrentar o meu medo é muito maior do que eventual consequência daquele medo que eu, pelas minhas próprias dificuldades, eu estou enfrentando. Então, se eu desejo experimentar a felicidade, o prazer de uma situação da qual eu tenho medo, se eu tiver a consciência de que eu continuo sofrendo muito mais do que ter a própria experiência, já é um motivo que me estimula a enfrentar. A percepção de que o medo não evitará os possíveis transtornos ou conflitos que ocorrerão. Muitas vezes, o medo que eu tenho, ele não evitará eu passar por uma situação dolorosa decorrente daquele medo. Aquela história, né? O homem tinha tanto medo de andar de avião que morreu quando o avião caiu na casa dele. Então, às vezes, nós tentamos nos furtar de uma situação que nos causa medo, mas a vida vai nos levar a ter aquela experiência dolorosa. Quando não for possível a erradicação do medo, promover a administração psicológica e emocional. Então, às vezes o medo está tão incrustado na nossa memória, na nossa mente, que nós não conseguimos, nesta vida, superá-lo, mesmo com terapia, né? Por exemplo, a questão da morte, né? É difícil você trabalhar essa ansiedade, esse pânico da morte, porque muitas vezes o terapeuta, nós não sabemos detectar a causa disso e muitas vezes tirar lá das nossas emoções essa ocorrência. Mas nós podemos, de alguma maneira, viver procurando evitar situações que se mostrem parecer que nós vamos morrer. Aí cada um vai tentar entender o que lhe causa esse pânico, esse medo, né? Auxílio de terapia psicológica ou medicamentosa. O psicólogo, o psiquiatra, alguns terapeutas, e mesmo medicamentos, muitas vezes são providências importantes para nós vencermos o nosso medo. Há uma necessidade de grandes e contínuos esforços para a vitória. Então é preciso perseverar. Há hoje uma terapia psicológica que se chama de aproximação. Por exemplo, se eu tenho pânico, não saio de casa, os terapeutas me ajudam, por exemplo, a sair do quarto e ir para a sala. Depois da sala, para o quintal. Depois do quintal, para a calçada. Depois da calçada, para um outro quarteirão. É uma terapia de aproximação, que a nossa mente vai se readaptando às condições, né? Hoje, existe a possibilidade de nós utilizarmos computadores, aqueles aparelhos de realidade virtual que vão nos fazendo acostumar com uma condição, uma experiência que nos causa medo. Existem várias possibilidades de trabalharmos o nosso medo. Precaução e vigilância em razão de possíveis recidivas. Então, enquanto estou trabalhando a questão do medo, eu tenho que evitar situações que podem trazer à tona o medo e dificultar o tratamento que estou experimentando. Dentro da religião, dentro do espiritismo, nós temos a oração-terapia, a prece-terapia, especialmente quanto ao envolvimento de obsessores, a vivência religiosa, num centro espírita, numa igreja, e a busca, no nosso caso, do socorro espiritual, porque os amigos espirituais estão sempre em condições de nos ajudar. O desenvolvimento do amor e da compaixão em relação a si próprio e ao próximo. Quanto mais eu me amo, quanto mais eu amo o próximo,
eu compreendo que vencer as minhas dificuldades internas, dentre elas o medo, é importante para a nossa felicidade e para a felicidade do próximo. Algumas sugestões práticas. Deixar sentir o medo. Deixa o medo vir à tona, né? Para que você possa se perceber dentro do medo, as reações que o medo provoca no seu corpo. Em seguida, utilizar de uma respiração profunda, né? Porque o coração vai ter uma alteração. Quando nós vemos, por exemplo, uma criança que está com medo, se você colocar a mão no peito, ela vai estar ofegante, o coração batendo aceleradamente. Então, respirar, né? Diante de qualquer situação de perigo, está num avião, está num carro, está esperando uma entrevista, respire, né? A meditação, a prática da meditação é importante para isso, né? O alongamento, a contração e o relaxamento, ou a distração ou jogos mentais, contar números, descrever coisas ou paisagens, soletrar, é para acalmar a mente, tirar o foco da preocupação com aquilo que possa vir a acontecer, aquela ansiedade, né? Para que o tempo vá passando e a tua mente esteja focada em outras coisas. Buscar mentalmente um lugar seguro, né? A imagem de uma praia, de uma paisagem qualquer, o campo, um quadro de Jesus, lembrar de uma pessoa amiga, de uma pessoa calma, da mãe, isso ajuda bastante, né? Uma outra técnica é aproximar-se do medo pela imaginação ativa. Então, se você tem que enfrentar um local, né? Por exemplo, hoje ajuda bastante, quando você vai viajar, você entrar no Google Maps, né? E conhecer o local. Dá até para você ir, né, aproximando lá na realidade mesmo, e ver a rua, ver a estrada, ver os locais. Isso te tranquiliza. Você sabe que você não vai errar o caminho, ou já sabe mais ou menos por onde ir, né? E você pode ir mentalizando. Substituir fantasia, imaginação, por realidade lógica. Pensar quais são as reais consequências daquilo que eu vou enfrentar. Se eu vou pedir um emprego, qual é o máximo que pode acontecer lá ao pedir o emprego? É ele dizer não. E ele dizendo não, você vai permanecer na mesma situação em que você estava, não vai mudar nada. Revelar o seu medo para os outros. Falar que você tem medo é muito bom. Não é um problema, porque todos nós temos medo. Então, por exemplo, quando eu convido alguém para fazer uma prece, olha, ó, sinto muito, mas eu não consigo falar em público. Tudo bem, ótimo. Porque se você não explica, fica aquela situação, desconfiança, não quer trabalhar, não gosta, né? Então explique. Olha, não, eu não vou lá, não vou na beira do rio porque eu tenho medo, não vou pescar porque eu tenho medo da água. Tudo bem, a gente vai compreender isso, né? Então, falar dos nossos medos é importante para que as pessoas nos entendam e nos ajudem para que nós não passemos por aquela situação. E, finalmente, manter sua atenção no presente, no que está fazendo agora. Isso ajuda a nós nos desligarmos do passado, dos nossos traumas, porque já aconteceu, né? Não existe mais aquela ocorrência do passado. Quem nos fez o mal não está mais conosco. E também com relação ao presente. Não aconteceu ainda, pode não acontecer, então focar no que está acontecendo agora nos ajuda bastante. Muito bem, pessoal, nós encerramos aqui. Se tiver alguém querendo fazer alguma pergunta, fique à vontade ou fazer os seus comentários.